Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre paper. Já faz alguns anos, na verdade 2 anos, que a demanda por papers nas instituições, principalmente nas graduações, estão pedindo papers e muitas dúvidas começam a surgir, como que faz. Então o que a gente fez aqui para vocês com muito carinho? Eu tenho duas meninas que trabalham aqui com a gente e elas estão no 4º semestre da graduação e foi pedido, é uma graduação que elas fazem à distância e foi pedido que elas fizessem um paper. E tanto elas quanto a turma inteira estava com muita dificuldade. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos para ensinar passo a passo desse paper de graduação, inclusive falando a diferença e os cuidados que teriam que ter sido considerados na pós-graduação, mas que fizeram com que elas conseguissem compreender esse processo. São 2 papers que nós fizemos passo a passo, deixando só para arrematar o final, para compreender como que você faz uma pesquisa, quais os cuidados que você tem que ter, citação direta, indireta, exatamente como estava o enunciado do papers. E nós fizemos isso com muito carinho, gravamos essas aulas que nós demos, esse passo a passo, estamos produzindo essa série para que você consiga, assistindo passo a passo, entender como funciona um paper simples de graduação, que certamente irá contribuir para que você consiga posteriormente escrever artigo, fazer projeto, fazer seu próprio TCC ou sua monografia e ainda talvez ingressar num programa de mestrado. A gente começa com essas basezinhas que nós fizemos aqui para vocês. Lembre-se, por estar a aula gravada, você pode assistir, reassistir e com certeza no final dessas aulas você vai conseguir entender muito mais como se deve fazer um paper. Um grande abraço, espero que você curta o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, se inscrever no nosso canal, deixar o like e é claro, se você também tem dúvida com materiais dessa forma, deixa aqui que a gente vai preparar uma dinâmica bem legal. O nosso intuito é que você assista esse vídeo e aprenda a fazer. Um grande abraço e até a próxima. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, eu vou fazer uma pastinha para a gente coletar os materiais, que é para a gente ter uma organização e parar, ter uma linha para parar e saber quando que vai fazer pesquisa. Então, em determinado momento, a gente para. A outra coisa é entender o que é o trabalho. Então, antes de ficar desesperado, sair fazendo, a gente precisa entender. E a gente vai aprender nos enunciados. Então, o que eles falaram aqui? Ó? Eles querem um paper e um paper aplicado. Por que a gente precisa entender? Porque a gente vai pegar isso daqui, vai escolher uma dessas técnicas e isso já vai entrar no objetivo, no título, na metodologia que a gente vai escolher com aqueles materiais. Então, por exemplo, o objetivo do trabalho deve apresentar uma aplicação prática. Ponto. Então, ele é um trabalho prático. Exemplos: visita em empresas ou associações, ou ONGs, ou institutos. Ainda poderá ser utilizado roteiro de entrevistas ou questionários. Para saber mais sobre este campo, acesse a etapa 1, trilha de aprendizagem. Então, vamos lá. Se for visita na empresa, a gente chama de relatório observacional. Então, você chega na empresa e você vai passar pelo setor que você está querendo fazer e vai analisar. Então, você vai só observar. E em cima do que você observa, você vai fazer as anotações e dali vai virar o seu trabalho. Nesse caso, é porque como esse trabalho aqui é um trabalho de graduação, ele não vai exigir muitos pormenores. Como, por exemplo, se eu fosse fazer esse trabalho no mestrado, eu teria que ter um termo de assinatura da instituição, um termo de livre esclarecimento e consentido, mais a aprovação para ver os termos, se eu vou usar ou não o nome da empresa, tudo isso. Para a graduação, eles não pedem isso. Aqui é um trabalho super simples porque vocês estão aprendendo a fazer ciência. Então, é o comecinho do comecinho do comecinho. Então, eles pedem assim, você vai numa empresa, olha o que você está querendo e dali você tira a sua observação. Você pode chamar isso aqui também como um estudo de campo, mas é um estudo de campo que você vai até algum lugar, vai observar, vai fazer o relatório de observação do que você fez para você produzir o artigo. Isso é uma opção. Isso aqui é a visita que ela falou. A segunda que ele coloca aqui,
É o roteiro, a entrevista com roteiro de entrevista. O que é, então, uma entrevista com roteiro de entrevista? Você vai pegar um profissional que é especialista, especializado, tem experiência, tá? Nesse caso aqui, a gente chama de amostra. Então, esse entrevistado, ele tem que ter todo esse know-how para fazer a entrevista. Mas não é uma entrevista com questionário. O roteiro de entrevista, ele vai servir só para você nortear as perguntas, caso o entrevistado não responda. Então, tipo assim, faz tempo que você trabalha no RH? Faz. Aí você fica esperando a pessoa falar mais. Aí você vai colocar, me conte um pouco mais sobre sua história. No roteiro de entrevista não é estruturado. A pessoa vai falando, é mais uma conversa. E esse roteiro só serve para você levar, para você ir direcionando aonde vai a conversa, aonde vai a entrevista. Então, eles não são perguntas, eles são só um roteiro. Justamente por isso, porque a pessoa pode falar do ticket de desconto, pode falar da compra do cachorro, do filho e não falar o que você precisa saber na entrevista. Então esse roteiro ele vai norteando a entrevista. Aqui também você não vai precisar de grandes detalhes para fazer o roteiro, porque é início do início do início. Se você está falando de pós-graduação, aí o roteiro de entrevista ele tem que ser justificado, não pode ser da sua cabeça. Aqui não, aqui é o começo do começo. Então o que eles querem nesse começo é compreender o quanto vocês estão desenvolvendo essa habilidade. Por isso que eles não falaram nada dessa parte mais complexa que para eles não interessa, ok? E o terceiro caso é você fazer a entrevista, que é um questionário. Então, a gente falou de dois. Falou do relatório observacional e falou do roteiro de entrevista. Agora, o que é o questionário? O questionário, eles são perguntas, então você vai fazer 2, 3, 4, 5 perguntas, quantas perguntas ficarem confortáveis para vocês, para depois vocês tratarem essas perguntas e saber como que vocês vão desenvolver. O questionário, a mesma coisa. Se a gente for falar de pós-graduação, ele tem que ser validado, ele tem que ser testado, cada pergunta vai ter que vir numa base de uma teoria, mas não é isso que eles querem agora. Então, eles querem só que vocês façam um questionário para colocar no trabalho. Por isso que é tão difícil o pessoal que vem da graduação conseguir aprovação para a revista científica, porque todos esses cuidados que vocês têm que ter, a faculdade não vai ensinar. Então, faz aí um roteiro, vai na entrevista, vai na empresa, pega o questionário. Então, quando a gente pega um aluno, a primeira coisa que ele chega até a gente, desesperado, mas eu já coletei os dados, mas ele não teve cuidado, esse cuidado que a gente está falando para coletar os dados, o que invalida os dados. Então, grande parte dos nossos problemas na revista científica, ele vem disso daqui, porque eles não estão pedindo em nenhum momento que você tenha qualquer tipo de cuidado com isso, mas você está aprendendo e o aluno não sabe, como que ele vai saber? Aí ele faz um puta TCC, um puta artigo bonitinho que é publicar, aí bate na revisão, não, tá errado, você não explicou metodologia, você não explicou tudo que não tem aqui, ó. Aqui eles pediram para vocês aplicarem, só fazer uma introdução, a fundamentação teórica com 5 linhas, 5 parágrafos e depois resultados e discussões, que é pegar o que trouxe de uma dessas 3 ferramentas que vocês vão escolher, junto com a literatura e fazer as referências. A primeira coisa que vocês têm que escolher aqui é que tipo de material vocês querem fazer. Se é o roteiro observacional, o roteiro de entrevista ou o questionário. Para o tempo de entrega de vocês que é curto, eu sugiro o questionário para tratar. Por quê? O relatório de observação, vocês vão ter que andar, colocar a empresa, o que vocês identificaram, o que vocês não identificaram. O roteiro de entrevista, você tem que gravar, aí você vai ter que transcrever a gravação para poder tirar a fala. Agora, o que eles pediram? Eles querem que fale sobre o que do RH? Na verdade, no meu caso, eles deixaram em aberto e a gente decidiu falar sobre seleção de pessoal. Seleção de pessoal? E o meu é política de benefícios. Então, vamos lá. Então, a gente já escolheu aqui a metodologia, que vai ser o questionário. Então, eu vou colocar o questionário aqui embaixo. Então, agora a gente vai pesquisar o material. Ela falou 5 parágrafos, mais a discussão. A gente não vai precisar mais do que 5 materiais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a estruturar todo esse trabalho aqui de cada uma de vocês, para vocês só continuarem depois. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai no Google. Vamos lá na Núcleo, né?
Então, outra coisa que eles não ensinam, que é o quê? Você aprender a pesquisar só em materiais científicos. Então, muitos trabalhos que vêm da graduação, eles citam Wikipédia, qualquer site, qualquer blog, porque esses sites, eles usam uma linguagem de SEO. Então, o que acontece? A linguagem é mais fácil para quem está começando. Então, o acadêmico vê, ele acha que ele pode usar, mas não pode. Então, tem que ser informação científica, que vai acostumando. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui de seleção de pessoas. Gestão, aspectos psicossociais, recrutamento e seleção, ó. Recrutamento e seleção, a importância da organização de gestão de pessoas. O legal aqui da núcleo, aqui já dá aqui como citar, tá vendo? Então, essa aqui já resolveu uma grande parte. Ó, só que aqui, ó, aqui não é negrito. Beleza, então a gente já sabe que vai fazer um questionário e a gente está falando dos desafios contemporâneos na seleção de pessoas. Então, qual é o objetivo daqui? Então, o objetivo daqui é compreender. Aí você pode colocar ainda assim, ó, perspectivas de um gestor. Porque aí você já fechou. Porque você não vai falar de todos os desafios. Você está deixando claro aqui no título já que os seus desafios você está enxergando esses desafios no olhar da pessoa que você está entrevistando.